Bora aqui então, gente, fazer a questão 20. Fala o seguinte: a pressão sanguínea normalmente é medida em centímetros de mercúrio. Essa pressão é a diferença entre a pressão interna nas veias e a pressão atmosférica. Como assim, professor? Olha, a diferença entre a pressão atmosférica e a interna nas veias é medida ali com aquele aparelho de pressão, né? Por exemplo, 12 por 8. 12 por 8 significa a pressão máxima é 12, a mínima é 8, o quê? Centímetros de mercúrio. É 12 centímetros de mercúrio a mais do que a pressão atmosférica. É a diferença entre a atmosférica e a pressão na veia, certo? É um acréscimo, ok? Na verdade, a pressão sanguínea, então, né, no valor absoluto, no valor total, seria aqueles 12 mais 76, que seria a pressão atmosférica. Aí você soma aí. E a pressão mínima seria os 8 mais 76, que é da pressão atmosférica, tá? Mas a gente coloca 12 por 8, que é a diferença, né? Porque a pressão sanguínea tem que ser uma pressão maior do que a atmosférica, porque senão a atmosférica ia vencer a pressão sanguínea e apertar aqui, ó, as veias, as artérias, não ia nem, né, ter o bombeamento ali do sangue. O sangue tem que ter um bombeamento maior do que a pressão externa, é claro. Só um comentário. Ela é sempre dada em dois números consecutivos que representam, respectivamente, a pressão máxima que o coração exerce durante sua contração. Isso aqui é chamado sístole, né? Sístole. Aí o coração bombeia o sangue. Seria 12 centímetros de mercúrio. E a pressão mínima que ele alcança ao relaxar. E aí, quando o sangue está entrando de novo no coração, né? A pressão lá na veia, na artéria, ela já é 8 centímetros de mercúrio, porque o coração tá relaxado, é a diástole. Alguns termos aí da biologia. A partir dessas informações, de acordo com os princípios da hidrostática, e considerando a densidade do sangue igual a 10 ao cubo, 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico, julgo os itens a seguir. Olha, a mesma densidade da água, né? Por quê? Porque o sangue, 90% ou mais, né, é composto de água, tá? Item 1. Uma pressão arterial que é medida em 12 por 8 significa 12 centímetros de mercúrio da pressão máxima e 8 centímetros da pressão mínima. Correto, acabei de falar isso, não foi? Acabei de comentar isso aqui. Beleza? Dúvida dessa primeira parte, gente? Do texto aí que nós lemos, desse primeiro item? De boa? Vamos para o segundo item, então. Item 2. Sabendo que a artéria aorta, que é aquela maior zona, né, que sai do coração. A artéria, só lembrando, hein, biologia. Eu lembro de biologia, eu lembro algumas coisas. A artéria é o que sai do coração, é o sangue oxigenado que leva para todo o corpo, não é? E a veia é o que retorna com o sangue que já perdeu esse oxigênio lá, que foi distribuído nos músculos, nos órgãos internos aí, não é isso? Então a veia é que retorna, a artéria é que sai. Então, sabendo que a artéria aorta tem diâmetro maior que as veias que irrigam os pés, então a pressão hidrostática feita pelo sangue na aorta é menor que a pressão exercida nessas veias. E aí? Tá certo isso ou não? Se vocês pensaram assim, ó, pressão é força sobre área, e quis analisar essa fórmula porque falou que diâmetro é maior, ou seja, a área é maior, para uma área grande, aí você pensou, se a área é grande, a pressão é pequena. Eu lembro da faca, né? A faca, se não tiver molado, ou seja, se tiver uma área grande de contato com a carne, com o legume, ela não corta, ela é cega, não corta. Por quê? Porque a pressão, que é o poder de penetração, é pequeno. Bom, mas se você aplicar a mesma força, você está fazendo isso aqui, essa análise, mantendo a força constante, coisa que não é ali a força do sangue nas veias, nas artérias, não é constante, não é a mesma, certo? Ou seja, não podemos jogar nessa fórmula aqui, analisar essa fórmula diretamente não, ó. Então,
Se você analisou assim, você acabou colocando que o item estaria correto, mas não está. Embora a artéria aorta tenha o diâmetro, aliás, embora a artéria aorta tenha a pressão menor que lá dos pés, isso é verdade, mas não é pelo fato de ter o diâmetro maior, entende? É por quê? Por conta da diferença de altura entre o coração, que a artéria está bem ali, né, saindo do coração, e os pés que estão lá embaixo, lembra? Quanto mais profundo numa piscina, quanto mais profundo, maior a pressão. Então, os pés estão lá embaixo. É como se tivesse uma coluna grandona de líquido, que no caso é a veia, o sangue, né? Então, lá embaixo a pressão é maior do que aqui em cima. Beleza? Então, aqui em cima é menor. Beleza, mas não é por conta do diâmetro, é por conta dessa diferença de altura. A pressão lá embaixo é maior, justamente aí o sangue consegue retornar, né? Consegue subir. A pressão lá nos pés é maior. Então, o item está errado. O item 2 está errado. Beleza? Inclusive, gente, quando você vai medir a pressão arterial, sua pressão aí, ó, você coloca aquele aparelhinho, por exemplo, no pulso. Você tem que colocar no mesmo nível do coração. Se você colocar mais acima, tipo, erguer o braço, vou erguer o braço, a pressão vai cruzar menor, porque lá em cima a pressão é menor. Tipo, a pressão na cabeça é menor do que no coração. Certo? A 12/8 é o nível do coração. Se você pegar seu braço e baixar ele, vou colocar ele relaxado para baixo. Vai dar uma pressão grande. Nossa, eu tô com pressão alta. Não, é porque você baixou o braço. A pressão lá embaixo é maior, nos pés é maior a pressão. Tá? Ok? Isso já ajuda para o item 3 agora. A pressão mínima que o coração deve exercer para que o sangue oxigenado que sai pelas artérias alcance a cabeça, estando ela em média meio metro acima do coração, deve ser de 7,6 centímetros de mercúrio. Então vamos desenhar aqui, fazer uma figurinha. Item 3. E aí eu vou colocar o coração aqui embaixo. Coração. E aqui a cabeça do camarada. Vou colocar aqui de preto a cabeça dele aqui, ó. Cabelinho. Pronto. Tá aqui, certo? A diferença de altura aqui entre a cabeça e o coração é cerca de meio metro. 0,5 metros, 50 centímetros, né? É mais ou menos isso, né? Ó, do seu queixo até o coração é mais ou menos um palmo. É 25 centímetros um palmo, mais ou menos, né? E do queixo até lá em cima na testa, lá, ó, perto do cabelo, já é mais um palmo. Então, 2 palmos, né? 50 centímetros em média. A pergunta que foi feita é: qual é a variação de pressão? Aliás, qual a pressão que o sangue tem que ter para sair do coração para chegar lá em cima na cabeça? Então, aqui nós sabemos que existe uma diferença de pressão, um acréscimo de pressão entre a cabeça e o coração, não é mesmo? E é o que nós vamos calcular, esse ΔP, para começar. ΔP é igual a DGH, Teorema de Stevin, aula da semana retrasada, não é? ΔP vai ser igual entre a diferença de pressão entre a cabeça e o coração. Densidade do sangue está aqui, 10 ao cubo. 10 ao cubo vezes 10 da gravidade vezes meio metro, que é a diferença entre os dois, diferença de altura. Portanto, o ΔP, eu vou escrever assim, ó, 0,05 10 à quinta Pascal. Certo? Porque ali dava 0,5 10 à quarta, né? Ali dava 0,5 10 à quarta. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E aí eu estou escrevendo vezes 10 à quinta. Por quê? Porque 10 à quinta é 1 ATM. Então isso aqui, ó, vai dar o quê? O ΔP, isso aqui é igual a 0,05 ATMs. Beleza? Então, sempre escreva vezes 10 à quinta. Aqui deu vezes 10 à quarta, 0,5 10 à quarta. Então, 0,05 10 à quinta.
Agora você tem que fazer uma regra de 3. Qual é a regra de 3 que tem que fazer? Essa aqui, ó. Que 1 atm corresponde a 76 centímetros de mercúrio. Certo? Tá aqui. E 0,05 atms. 0,05 atms corresponde a que variação de pressão em centímetro de mercúrio? Aí você faz a conta, multiplica cruzado, você vai encontrar o quê? ΔP vezes 1 ΔP, 76 vezes 0,05 dá 3,8. 3,8 centímetros de mercúrio. E ali na questão está falando que é 7,6, está errado. Então, está errado. Ah, professor, mas a gente não está calculando, é o ΔP aqui. Ele não perguntou, foi a pressão do coração. Imagina assim, ó. Imagina que alguém esteja com a pressão de 5 centímetros de mercúrio. Normalmente é 12 por 8, não é? 12 por 8. Vamos supor que a pessoa esteja com 5 por 3. 5 por 3. Não, 5 por 4, né? Senão ela vai até desmaiar, né? A pressão mínima vai ter que dar 3,8. Na pressão que o coração faz, 5, ali para bombear para o cérebro, vamos supor 5. Qual é? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Qual seria a pressão lá em cima da cabeça? Teria um decréscimo ΔP, né? Acrescenta para cima e reduz-se. Aliás, acrescenta para baixo e reduz para cima. Reduz 3,8. Então, se a pressão lá embaixo é 5 do coração, lá em cima seria 1,2. Porque 5 menos 1,2 dá os 3,8, que é a diferença. A diferença sempre vai ser 3,8 entre esses dois pontos, ó. E qual que seria a pressão mínima aqui no coração? 3,8, para lá em cima ser 0. Na verdade, não pode ser 0, né? Um pouquinho maior do que 0. Mas então a pressão aqui embaixo do coração tem que ser maior do que 3,8, porque essa diferença é 3,8, entende? Pronto, é isso. Esse ΔP seria a pressão do coração menos lá em cima, que seria 0 aproximadamente. Seria o limite, né? O limite. Se for menor do que isso, ela vai fazer o quê? Desmaiar. A pessoa não vai chegar... O coração não vai conseguir bombear até a cabeça esse sangue, né? A pessoa desmaia, falta oxigênio para o cérebro por conta da... não vai chegar sangue lá, né? Sangue oxigenado. Pode ter sequelas irreversíveis, né? A pressão baixa é perigosa, assim como a pressão alta. A pressão alta é perigosa por outro motivo, né? Porque a pressão é alta, pressão é força sobre área, ou seja, vai aumentar a força ali sobre as artérias, as veias, ou seja, vai dilatar as artérias, as veias e podem até se romper, né? Pode até se romper, causando um AVC, enfim, comprometendo outros órgãos também. Beleza? Vamos para o item 4. A densidade média de uma mistura é sempre a média aritmética das densidades das substâncias individuais? De novo, ó, a densidade média é a média aritmética sempre? Não, só é num caso. Eu vou provar para vocês aqui. Mas, se não for o caso que eu vou provar aqui, que seria volumes iguais, não vai ser. E dá para ver que não é, né? Que está errado mesmo. Porque se você tivesse lá um recipiente, sei lá, 90% de água, 90%, e 10% de outro volume, de outro líquido, que seja, por exemplo, a densidade o dobro da água. Então, imagina assim, 900 ml de água, aí você coloca 100 ml de um líquido de densidade 2, o dobro da água, 2 gramas por centímetro cúbico. A densidade resultante, você mistura os dois, são líquidos que se misturam, miscíveis. Vai ser 1,5, porque da água é 1, do outro líquido é 2, a densidade restante vai ser 1,5. Não, né? Nada a ver, vai ser 1,1. Vai ser bem próxima da água, porque tem maior quantidade de água. Ok? Vai ser 1,5. Se você colocar meio litro de água, meio litro do outro, aí sim, mesma quantidade, mesmo volume.
Que é o que eu vou provar aqui agora. Então, esse item está errado. Já dá para ver que ele está errado. Acabei de falar um contra-exemplo. Item 4 estaria correto se você tivesse o volume 1 igual a um volume 2, que eu vou chamar de V. Aí, densidade do primeiro envolvido é massa sobre volume. A densidade do segundo é massa sobre volume. A densidade resultante, eu vou chamar de total. A densidade total, que é a resultante entre eles, é pegar o conjunto todo, ou seja, a massa toda, dividir pelo volume dos dois, o volume todo, um mais o outro. Que nesse caso seria o seguinte: isolando M1 nessa fórmula, vai ficar D1 vezes V, né? Passa o V para lá multiplicando, D1 vezes V. Então fica D1 vezes V, mais o outro vai ficar D2 vezes V, embaixo vai ficar V mais V. V é o volume tanto de um quanto do outro. Colocando V em evidência aqui, porque tem nos dois termos, então vai ficar D1 mais D2 dentro do parênteses, dividido por 2V. Você simplifica esse V com aquele V, ó, este com aquele, o que sobrou? Sobrou aqui D1 mais D2 dividido por 2 é a densidade resultante, é a média aritmética. Então a densidade total vai ser essa, certo? A resultante. Isso se os volumes forem iguais, aí tudo bem. Mas ali no texto não está falando que os volumes são iguais. Sempre vai acontecer isso, sempre não. Ok? Beleza? E vamos para a próxima. 22 agora. 22 é rapidinha. E aí a gente faz a 26 de outra maneira. Acho que vai dar tempo de fazer ela de outra maneira. Que a gente fez de uma maneira na aula passada, foi rapidinha, né? A gente faz de uma maneira mais longa agora. Mas não é tão longa também, não. A 22 fala o seguinte: o enfermeiro sabe que para o soro penetrar na veia de um paciente, o nível superior desse líquido deve estar em média a uma altura de 80 centímetros acima do nível da veia. Como é que é, professor? Tá vendo aqui, ó? O nível, não é esse nível aqui na verdade não, gente, ó, o nível da bolsa não. Porque você sabe que você já deve ter tomado soro aí, né? Pelo menos uma vez na vida. Não sei. Mas, ó, essa bolsa de soro, aqui tá o nível. Dá para ver o nível aqui? Aqui, ó. Mas não é aquele nível, não. É esse nível aqui dessa... Não sei como chama isso aqui. Desse recipiente aqui, desse frasquinho, que vai gotejando o soro daqui para esse recipiente pequeno. E aqui fica um líquido, só um pouquinho do líquido aqui, ó. Tipo aqui assim, ó. Deixa eu colocar de azul. Então aqui tem líquido, ó. Ó, o líquido está bem aqui, certo? Aí vai para a veia do cara. Faz isso aqui, ó. Então faz isso aqui, vai lá para a veia dele, tá? E aqui tem líquido também, ó. Aqui tem um líquido. E a diferença entre aqueles níveis ali, entre os pontos A e B, é de 80 centímetros. Certo? Beleza? Quando eu até estava fazendo essa questão aqui, eu observei que primeiro eu tinha colocado aquele nível ali, né? Só um comentário também, né? Entre aquele lá de cima e aqui a veia da pessoa, mas não é. Porque a partir daqui, a pressão aqui é zero, ó. Lá também, né? É zero, mas a partir daqui, a coluna de líquido está a partir desse ponto. Ah, mais para cima um pouquinho ali, ó. O ponto A que eu coloquei. Deixa eu aumentar então. O nível está bem aqui, ó. Pronto. Aqui tem uma parte vazia. Essa parte, deixa eu colocar de pontilhado aqui. Diminuir. Pronto, essa parte aqui é vazia, é vácuo, tá? Entendido isso? Mas enfim, é só um detalhe. Vácuo.
Assim como aqui também é vácuo, né, nessa bolsa, essa parte aqui, ó. A pressão atmosférica vai apertando ela aqui, ela vai ficando murchinha. Já viu? Vai ficando murchinha. Não vai entrando ar nela, porque senão ela continuaria inflada o tempo todo. Mas não, ela vai murchando, né? Tá. Aí ele falou, determine essa altura. Aliás, determine para essa altura a pressão hidrostática em Newton por metro quadrado exercida pela coluna de soro na veia do paciente. Considere a densidade do soro igual a 1,025, 10 a... Aliás, já estou falando, né? 10 a não sei o quê. 1,25 gramas por centímetro cúbico. Ó, você tem que multiplicar isso aqui por 10 ao cubo. Por quê? Para sair em quilogramas por metro cúbico, né? Então já vamos fazer isso agora, antes que a gente esquece e aí é a questão por conta disso. Então isso aqui é igual a 1,025 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Tá bom? Tem que multiplicar por 10 ao cubo. É igual a densidade da água. Ah, quanto que é a densidade da água? 1. 1 o quê? 1 grama por centímetro cúbico. Mas eu tenho que transformar para o sistema internacional, para jogar nessas fórmulas aqui, por exemplo, do ΔP, ó. O ΔP, quando você usa essa fórmula aqui, gente, DGH, a densidade da água, por exemplo, quando a gente fala de água, né? Aqui a densidade, ó, tem que ser da água, que é quanto? 1? Não, 1.000. 1.000 quilogramas por metro cúbico. A cada metro cúbico teria 1.000 quilogramas de água, né? Já falei sobre isso aí algumas vezes. Beleza, para esse soro nós teremos então, é só jogar na fórmula, a densidade é 1,025 vezes 10 ao cubo, vezes 10 da gravidade, vezes 0,8 da diferença de altura entre os pontos ali. Aqui vai dar 10 a quarta, 0,8 vezes isso aqui vai dar 0,82. Então é 0,82 vezes 10 a quarta, 8.200. 8.200 o quê? Pascal. Pascal é o quê? Newton por metro quadrado. É força sobre área. Newton por metro quadrado. Pronto, acabou. Beleza? É isso. Poderia perguntar essa pressão em ATM ou essa pressão em centímetro de mercúrio. É só fazer uma relação como você já sabe fazer. Tá? Vamos passar para outra? 26 para encerrar? Vamos para 26 agora. De boa essa aqui, né não? Ó, 26, a gente já fez essa questão, não vou ler ela toda de novo, tá? Se você quiser, depois você vê direitinho. Mas, enfim, tá só falando que a pressão normal é 12/8 de uma pessoa, tá? Basicamente isso. E aí, a questão que dá é a seguinte. Aqui tem a pergunta, ó. Mas, qual poderia ser a distância máxima entre dois órgãos, tipo coração e cabeça, né? De forma que, considerando a pressão cardíaca de 12 centímetros de mercúrio, pressão de 12 centímetros de mercúrio, o sangue partindo do coração ainda poderia atingir o cérebro, certo? Considera a densidade do sangue igual a da água, densidade do sangue igual a da água, e a densidade do mercúrio igual a 13 vezes a densidade da água. Ok. Aqui nós temos que vai existir uma diferença de pressão entre a cabeça e o coração. Aqui, ó, máximo ΔP. E, claro, do coração para a cabeça, né, vai ter um decréscimo, então, de menos ΔP. Menos ΔP. E aí, quanto que é esse ΔP? Bom, vamos fazer a conta. Vamos fazer uma conta aqui para achar esse ΔP. Se a gente fizer essa conta para o mercúrio,
utilizando o mercúrio, a gente pode encontrar esse ΔP como sendo DGH, certo? DGH. A densidade do mercúrio é 13 vezes a densidade da água. A densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico. Isso é dado, né? Então aqui seria 13.000. 13.000. Densidade do mercúrio. Vou escrever aqui, ó. D do mercúrio igual 13 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Então, 13.000 vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade. Qual é a profundidade? Qual é a altura da coluna de mercúrio? Ele falou que a pressão ó, é de 12 centímetros de mercúrio. É a coluna de 12 centímetros. 12 centímetros é igual a 0,12 metros. Certo? 0,12 metros. Então, ΔP vai dar quanto? Vai dar 0, vou escrever assim, ó. 0,156 vezes 10 à quinta Pascal. Vou deixar assim, vezes 10 à quinta. Por quê? Porque 10 à quinta Pascal, como eu disse, escreva sempre assim, porque isso é um ATM. Então aqui é 0,156 ATMs, tá? Fazendo o mesmo para a água, porque a pressão de mercúrio é a mesma pressão da água, só que a altura da água vai ser menor, que é a altura do sangue aqui, é do sangue do coração até a cabeça, entende? Essa relação. Eu quero saber qual que é a altura máxima de coluna de sangue para uma coluna de mercúrio de 12 centímetros. Uma coluna de mercúrio de 12 centímetros equivale a essa variação de pressão, que é a variação de pressão entre o coração. Então, vou jogar agora nessa fórmula agora para o sangue, né? Que tem a mesma densidade da água. Então, para o sangue. Para o sangue. Nós temos que o ΔP é DGH, beleza? Só que agora é outro D, outro G, outro H. Outro G não, né? O G é o mesmo. Mas o ΔP vai ser 0,156 vezes 10 à quinta. Acabamos de ver isso aqui. Densidade da água é 1.000, gravidade é 10 e a altura eu quero saber. Portanto, a altura igual a quanto? Na verdade, essa altura aqui, ó, seria H máximo. Já vou escrever então, H máximo vai ser quanto? 1,56 metros. Assim como tínhamos encontrado de outra maneira semana passada, na aula anterior, na aula de exercícios, né? Nós fizemos ela. Vocês lembram como é que a gente fez? Foi em uma linha. Vamos fazer, dá tempo, ó. Temos uns minutinhos ainda. Mas por enquanto eu quero saber se você entendeu essa parte. Desse tipo, essa resolução desse tipo aqui. Lembrou? Entendeu? Então, professor, se a nossa cabeça fosse 1,56 m acima do coração, a gente conseguiria viver? Basicamente sim, né? Pelo menos a teoria diz isso, né? Claro que tem que ser um pouquinho menor, porque aqui eu estou falando um valor ideal, perfeito. Não estou considerando nenhuma dissipação aqui, enfim, né? Beleza? Aí imagina a girafa, hein? Imagina aquele pescoção da girafa. Pro coração dela. O coração dela deve ser um tanque desse tamanhozão assim, ó, né? Depois você pesquisa lá sobre a girafa, a vida da girafa. Quanto que é o coração dela, qual é a pressão dela. Mas tem que ser um coração grandão, tem que ter uma pressão muito grande. Muito maior que 12 por 8. Se eu não me engano, eu tinha pesquisado isso, acho que era 30 por 24. É mais que o dobro de 12 por 8, né? 30 por 24, se eu não me engano. A pressão típica de uma girafa. Por quê? Porque tem que jogar o sangue até lá em cima na cabeça. Quantos metros de altura? Sei lá, 4 metros do pescoço dela? 3 metros? Mais, né? Aí você faz uma continha ali, você vê. A mínima pressão que tem que ter. Tá bom? Beleza? Essa questão poderia ser resolvida de uma maneira rápida. Qual a maneira rápida? Já que
a densidade do mercúrio é 13 vezes a densidade da água, significa que essa coluna de água é 13 vezes maior que a coluna de mercúrio. Foi o que nós fizemos na semana passada. Então, olha só, rápido aqui, gente, ó. 12 centímetros aqui de mercúrio equivale a quantos centímetros aqui de água? Daqui para cá, o que você faz? Multiplica por 13. Ah, não acredito, professor, que era só fazer isso. Se você não lembra, ó, como que faz então? Era só fazer H máximo igual. Vou escrever assim, ó, ou desse jeito, né? H máximo igual 12 centímetros vezes 13. Isso dá 156 centímetros. 1,56 m. Pronto, acabou. Uma linha. Se você lembrasse desse experimento, né, que 76 centímetros de mercúrio corresponde a 10 metros de coluna de água, 10,3, lembra? Você pode ver lá na aula gravada, a historinha que eu contei lá e tal. Então, Gaspar Albert, ele verificou uma coluna de 10,3 metros de água, que corresponderia, depois do Torricelli, né, verificou que dava 76 centímetros de mercúrio. Ou seja, 13 vezes maior, aproximadamente, né? Um pouquinho mais do que 13. Porque a densidade do mercúrio é maior do que 13 um pouco. Então é isso, essa coluna de 12 centímetros corresponde a que coluna? Multiplica por 13, aproximadamente, acabou. Certo? Ó, uma linha a gente fez, 12 vezes 13, acabou. Tá aqui. Beleza, gente? Acabou por hoje, ó, que beleza. É só. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal. Acabou, pessoal.